Amigos, bom dia a todos aqui hoje. O que me traz aqui é a hipocrisia e a mentira. Nunca na história republicana tivemos um presidente tão mentiroso como o atual ocupante do Planalto. Diz as maiores barbaridades e mentiras com a naturalidade e disfarçatez que fica parecendo que se trata de patologia. E as diz com tanta certeza e convicção que nada para ele acha que será checado. Chefes políticos, vez por outra, mentem para justificar esse ou aquele descaminho que ocorre nas suas gestões. Ditadores, não importando a matiz política, a mentira é um poderoso instrumento. No caso do ocupante do Planalto, além de método, já se encontra nos limites da patologia. Incapaz de verbalizar um pensamento coerente, de dizer algo lógico e inteligente, fruto da sua imensa ignorância, de não conhecer nada de tudo, se utiliza da mentira para justificar sua incompetência e propalar uma administração caótica de qualquer lado que se olhe, como se fosse um grande gestor. E esquece o digníssimo presidente da República que tudo que fala e diz é facilmente verificável, e observa-se que quase 70% de suas falas são recheadas de mentira. Ontem, na saída do hospital, onde ficou internado para tratar de uma obstrução intestinal, para variar, voltou a dizer as bobagens de sempre com aquele ar de que está falando para uma plateia que acredita em tudo que diz. Como não dá entrevista coletiva, como todo chefe de Estado que se preza, prefere falas em saídas de hospital, no cercadinho da infâmia, na alvorada e por aí vai. Mas enfrentar no ambiente próprio e disposto a responder jornalistas e responder às perguntas, isso ele não faz. Mas tem motivo. Primeiro, que para ele, imprensa boa é aquela que bajula. Segundo, não tem preparo intelectual para responder perguntas mais complexas. E terceiro, há uma limitação nas mentiras que podem ser rebatidas numa coletiva imprensa, numa forma comum aos outros líderes políticos. Até Trump, aquele imbecil que ocupou a Casa Branca, não se furtava em conceder coletivas. E o fazia mais de uma vez por semana. Voltando às declarações dadas ontem na saída de sua internação no Hospital de São Paulo, o presidente da República, entre muitas mentiras, disse algumas que já foram aqui neste espaço rebatidas frequentemente. Então vamos a ela. Primeiro, disse que o seu governo atuou sempre dentro dos ditames constitucionais. Mentira deslavada. Desde que assumiu, pelo menos uma vez por mês, seus decretos, ordens, projetos de lei foram considerados inconstitucionais. É o maior índice de todos os presidentes da República desde a promulgação da Constituição Federal de 88. As medidas provisórias, boa parte foram derrubadas no STF por serem flagrantemente inconstitucionais. Também extinguiam a penca de conselhos que promoviam o controle social e transparência sobre as políticas públicas. Todas elas foram reativadas. Mente de forma deslavada ao afirmar que as eleições não são auditadas. Chega a ser cansativo ver esta mentira ser repetida constantemente. O TSE, em todas as eleições, todo o processo eleitoral é auditado pelo Ministério Público, pelos partidos políticos, pela OAB e qualquer cidadão que assim o desejar. E isso é feito antes, durante e depois das eleições. E nunca foi constatado qualquer fraude nas urnas eletrônicas. Ele acusa fraude e não traz prova do que diz. Só por isso já deveria responder um processo criminal, mas a PGR, numa subserviência silenciosa, nada fez até agora para interpelar o presidente da República a apresentar essas provas. Mas o mundo inteiro sabe que ele não tem. Mas fica mentindo descaradamente que tem a comprovação da fraude das eleições que o elegeu e das eleições presidenciais anterior. Na conversa de ontem, ele apresenta um cálculo de probabilidade de que se jogar uma moedinha para cima, dá a entender que somente criança de 5 anos com rudimentos de matemática adota para explicar a fraude nas eleições. Na vastidão vazia de sua mente, ele acha que um processo eleitoral é acertado como se fosse num jogo de erros e acertos. Nada mais primitivo, o raciocínio, para não dizer burro mesmo. Se tem provas de fraude eleitoral, por que nos apresenta? Simples, ele não tem. Outra mentira é dizer que as vacinas usadas no combate à Covid são experimentais. Nenhuma vacina aprovada pela Anvisa é experimental. Todas foram amplamente testadas antes de serem disponibilizadas. Mas, na opacidade das ideias presidenciais, as vacinas são experimentais. Não existe a possibilidade de uso emergencial sem ter havido antes uma ampla pesquisa médica. Mas o conhecimento de vacinas do presidente, no caso, sendo investigado pela CPI da pandemia no Senado Federal, está sendo demonstrado que ele não sabe nada. Não precisa ser muito inteligente a forma caótica como foi tratada a compra dos imunizantes no ambiente do Ministério da Saúde. Além das mentiras que viraram lugar comum na boca do presidente da República, ele deu a entender que vai vetar o orçamento da União para a utilização de quase 6 bilhões de reais destinados ao fundo partidário para ser usado nas campanhas eleitorais dos partidos.
A hipocrisia de que os detratavam o uso de dinheiro público para este tipo de situação, votaram sem nenhum pudor para a inclusão. E antes, né, e isso é provado, vociferavam contra o uso de recursos públicos para tais atividades. A hipocrisia está no fato de que, sem dinheiro público e com a proibição de doações privadas, onde é que se vai buscar dinheiro para bancar as campanhas eleitorais? Obviamente, né, e não precisa ser muito esperto, que virá do Caixa 2. Em todos os países do mundo democrático, as doações privadas são aceitas. Basta uma lei que discipline essas doações. Mas a hipocrisia e a mentira são as únicas coisas que prosperam por estas plagas. É isso que eu tenho a dizer, amigos. Quero desejar a todos uma boa semana, um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.